Oi, gente, vamos conversar um pouco. Hoje a nossa conversa vai ser um pouco diferente, né, porque ela vai ser voltada para uma espécie de tentativa de destrinchar uma obra de Freud muito importante para quem estuda Freud por autoconhecimento ou tem interesse na clínica, em se tornar analista, etc. É uma obra que estabelece uma fronteira muito específica, porque é uma obra feita em 1926, a gente percebe um Freud muito mais maduro, um Freud que revê e que tem muito material, revê suas teorias e tem muito material passado para embasar suas teses e para revisitar também, fortalecendo a sua argumentação. A obra é Inibição, Sintoma e Angústia, 1926. A primeira intercorrência que a gente entra em contato é de que existe um impasse na tradução, né? Quando a gente fala em inibição, sintoma e angústia, esse angústia é traduzido de Angst, do alemão. Muitos tradutores optaram por colocar esse Angst como tradução literal mesmo, angústia, outros medo, como essa versão que eu tenho aqui, que é inibição, sintoma e medo. No entanto, eu prefiro, me sinto mais confortável com a tradução de inibição, sintoma e angústia. Por quê? Porque no alemão, a gente pensa esse Angst, angústia, com o significado também do que a gente chama de ansiedade, de medo. Enfim, é um afeto que se desvincula um pouco do que a gente acredita, de como a gente percebe a palavra angústia aqui na língua portuguesa, porque a angústia pra gente tem um tom muito mais de algo que se relaciona à dor ou ao sofrimento. E não é isso exatamente disso que Freud está tratando quando ele fala da angústia nessa obra. Então eu preferi, me causou muito incômodo inclusive essa versão, eu não encontrei a outra que eu tenho e eu reli esse inibição, sintoma e medo e precisei substituir a palavra medo o tempo inteiro na minha própria cabeça por angústia. Justamente para não tirar essa amplitude desse afeto do qual Freud está tratando nessa obra. Adiante dessa intercorrência, é interessante, eu vou fazer a minha leitura aqui do texto e tentar interpretar um pouquinho, destrinchar um pouquinho um texto tão complexo de Freud como esse, e tão maduro também, né? Começando com uma separação que é possível também na leitura dos capítulos, que se inicia com a definição e as considerações acerca de inibição, depois a definição e as considerações acerca do sintoma, e as considerações a respeito do que se chama angústia ou medo, ansiedade, as traduções. No início do texto, a gente já entra em contato com coisas muito claras e muito objetivas que Freud vai trazer sobre a inibição, dizendo que a inibição, em essência, é a renúncia ou o prejudicado de determinada função. Então, uma inibição, ela vai se referir ao que a gente chama de restrição de determinada função. Uma restrição que não é necessariamente patológica, né? Depois a gente vai ver como que isso se contrapõe ao próprio sintoma, que é indício normalmente de um processo patológico. Freud vai dar algumas funções como exemplos, captando aí quais seriam os tipos de inibição dentro de cada função, a função sexual, a função alimentar, a função profissional, como exemplos. Primeiramente falando de inibição no sentido quando se apresenta uma inibição no paciente, no analisando ou em nós mesmos, sexual, a gente pode citar no homem uma possível ejaculação precoce, a incapacidade de sentir prazer, uma libido mais diminuída, a falta de ereção no homem, por exemplo. São muitos exemplos, mas o que a gente tem que pensar também é que essa inibição, ela
pode se apresentar também como uma renúncia a determinada função. Por quê? Porque a prática, o exercício dessa função, o fruto dessa função, produziria no indivíduo determinada angústia. Pensando angústia como medo, como ansiedade, como entrar em contato com alguma coisa que é desprazerosa. Portanto, essa inibição, ela pode também se apresentar como uma espécie de renúncia e uma renúncia consciente, inclusive, né? Estou muito chateado com a minha vida amorosa ou com a minha vida sexual. A partir desse momento, o indivíduo passa a inibir essa função, né? A renunciar a essa função, ou quando entra em contato, porque sabe, na verdade, né, que quando entrar em contato com ela, uma função sexual, uma situação sexual que seja, várias representações vão estar associadas, vão ser ativadas de dor, de trauma, seja lá do que for. Então a inibição, ela se apresenta como também uma espécie de afastamento da libido, que pode ser uma restrição total ou uma piora no desempenho de determinada função, um desvio para outras metas, né? Prevenção, interrupção. Por exemplo, quando a gente fala da função alimentar, que é também uma coisa que Freud cita no texto. A gente fala de perda de apetite ou mesmo do próprio vômito, ou seja, uma pessoa que está apresentando uma determinada inibição e quando se alimenta se sente muito enjoada, com vontade de vomitar e etc. Não é, o que eu estou querendo dizer? Não é somente uma piora no desempenho da própria função, como a gente pensou na função sexual, mas pode ser também um desvio, né? Alguma intercorrência dentro do desempenho, do exercício dessa função. E aí, seja ela alimentar, seja ela sexual, seja ela de locomoção, Freud também cita, né? Por exemplo, na histeria, que muito foi estudado, a perda dos movimentos das pernas, que não é explicada de maneira biológica, né, pelos médicos, pelos clínicos em geral, mas que se apresentava como uma coisa que a gente chama hoje de somatização, né, que é o psíquico governando esse corpo. Então, na histeria, muitos casos de surdez de um ouvido, ou paralisia nas pernas, ou até mesmo uma negação de locomoção, né, que se manifesta, por exemplo, nas fobias, na agorafobia, quando o indivíduo está trancafiado no seu próprio espaço e não consegue sair, não consegue se locomover para fora, para entrar em contato com objetos externos. Outra função também citada seria a função profissional, né, que se apresentaria com uma inibição de maneira que essa disposição para o exercício da profissão, do trabalho, é reduzida, ou há casos de uma má execução, cansaço excessivo, exacerbado. Como que a gente entende a tal da inibição, né? Por que ela acontece, um pouquinho de que a gente pode entender por esse processo. Na página 51 dessa edição, Freud vai apontar o seguinte postulado. Nessas inibições, na inibição, é como se o eu, o ego, renunciasse às funções de sua incumbência para não precisar empreender um novo recalcamento, ou seja, para evitar um conflito com o id, com o isso na tradução. Como que a gente didatiza isso, né? É como se o eu tivesse realmente evitando uma situação de desprazer, né? Evitando entrar em contato com uma angústia, evitando entrar em contato com alguma coisa que no exercício dessa função vai ativar a conexão com esse mecanismo de defesa que é o recalcamento. Ou seja, o ego está fazendo esse movimento como uma tentativa de evitar um conflito. Por isso as inibições, elas se manifestam no cotidiano, nas queixas, na clínica e etc. Indo para o sintoma, bom, aí a gente tem uma parte do texto bastante complexa, porque
Dentro dele, Freud vai desenvolver muitos e muitos pontos, inclusive vai fazer alguns adendos à questão dos seus estudos sobre a neurose obsessiva, sobre a histeria de conversão. Mas de início, vamos começar do começo. A gente entra em contato com a máxima freudiana de que o sintoma, quando se apresenta, é sempre o resultado de um processo de recalcamento. Partindo do pressuposto que você já entende o que é recalcamento. Como eu disse, esse texto é um texto que tem muitos pré-requisitos, tá? Da teoria freudiana. Então não dá para ficar explicando tudo, cada ponto. Mas o sintoma, ele é o resultado do recalcamento. E o que acontece no recalcamento, né? No recalcamento, por que psiquicamente existem coisas que precisam ser recalcadas? O ponto é um fato, um processo, uma experiência acontece e essa experiência aumenta em grande medida o fluxo excitatório, a capacidade psíquica de se lidar com determinado fato e acontecimento, ou porque é inaceitável, ou porque sobrepôs mesmo essa capacidade. Esse movimento gera uma energia que vai precisar ser recalcada, que vai precisar ficar no inconsciente a partir da ativação de vários mecanismos de defesa que vão fazer esse recalcado, esse afeto, esse sentimento, essa experiência, se deslocar. Um deslocamento para o inconsciente, para que não esteja ali no campo consciente porque é insuportável, porque aumentou-se muito o fluxo excitatório. Basicamente, tá? Dentro da lógica aqui do livro, existem muitos outros trabalhos de Freud que vão falar muito melhor sobre recalcamento. Mas o recalcamento, esse fluxo excitatório pretendido, é inibido e desviado pelo eu, pelo próprio ego, tá? E esse impulso, essa moção impulsional, que normalmente são, quanto mais forte, mais mecanismos vão ser ativados para se gerar o recalcamento. Então, quanto mais forte for essa moção como propulsão, como esse impulso, mais forte será o recalcamento, mais mecanismos o ego vai ter que lançar mão para conseguir lidar com esse fato, com essa experiência. Fato é que essa moção geraria algum prazer, certo? O que o ego vai fazer? Digo, uma possibilidade de prazer muito real que seria ativada pela realização desse impulso, precisa ser tornada desprazer para que o recalcamento se complete. É um jogo muito complexo de conversão de prazer em desprazer que acontece no recalcamento, tá? Existe um recalcamento primordial, Freud também vai falar disso, antes do surgimento do superego, que é quando o indivíduo já está mais desenvolvido, né? Quando já tem as proibições, as restrições. Vai falar do recalcamento primordial, que ajuda a gente a entender um pouquinho, que é exclusivamente um fluxo de forças e excitações desmedidas com a qual a psique não consegue lidar, a partir de um rompimento de proteções contra determinados estímulos, vai gerar um recalcamento antes do indivíduo conseguir se dar conta, antes de surgir a instância do superego. Então, esse recalcamento primordial, ele acontece de maneira muito primária, muito tenra. Então, tem recalcamentos que o arsenal de recalcamentos é gigante e a gente não consegue entrar em contato com eles porque eles já aconteceram em momentos em que esse fluxo excitatório, esse fluxo enérgico de forças foi muito forte e o ego precisou ativar um mecanismo de defesa chamado recalcamento. E aí o que a gente está falando de sintoma, né? Esse processo que se transformou em sintoma, ele se dá como resultado desse recalcamento. Então a energia que era para ser usada como prazer, se a moção impulsional fosse satisfeita, ela passa a ser vinculada ao desprazer, gerando sintoma dos mais diversos. Então esse sintoma, ainda assim, ele vai afirmar
a moção impulsional. Então, houve uma tentativa de ego de afastar esse impulso, mas o sintoma está ali para mostrar o quanto esse impulso está presente, principalmente pela energia que foi utilizada para que houvesse esse recalcamento, tá? Então, o sintoma afirma sua existência independente e fora do ego. Página 63. Freud vai falar assim: o processo que se tornou em sintoma devido ao recalcamento afirma sua existência fora da organização do eu-ego e independentemente dela. Então, a gente vê também a força do id, né, desse isso, desse impulso, desse inconsciente, também relacionada com a força do ego, que ativa os seus mecanismos de defesa e está ali nessa mediação. Inclusive, nesse trabalho, para Freud, o ego perde a sua capacidade de colonizá-lo. O ego tem uma força preponderante, né? Uma força significativa nos processos psíquicos. Um ponto interessante é que a luta contra essa moção impulsional vai encontrar a sua continuação na luta que vai se travar depois contra o sintoma. E aí a virada de chave é: o sintoma, ele se articula cada vez mais com o ego, com o eu. Passa a adquirir valor para a autoafirmação desse ego, goza de suas vantagens. Ou seja, o ego goza do sintoma. E aí a gente vai para um ponto muito controverso, muito difícil de ser reconhecido dentro da análise, dentro das nossas próprias autoanálises, que é o ganho secundário do sintoma. Todo sintoma, toda insatisfação, todo prazer, todo desprazer, todo processo que a gente considera como sintoma, resultado de um recalcamento, nesse processo sempre existe um ganho secundário, o que popularmente se chama de ganho secundário da doença. Então, de alguma maneira, desse desprazer, inconscientemente, está se obtendo algum tipo, alguma espécie de prazer. Por isso se torna tão refinado e tão dificultado o processo, às vezes, de se desvincular dos próprios sintomas. Os sintomas depressivos, por exemplo. E aí o indivíduo se vê desprazeroso dentro desse contexto, quer modificá-lo, mas não consegue acessar qual é o ganho que se tem desse desprazer. Esse desprazer está gerando um prazer em algum lugar psíquico, certo? É isso que Freud vai chamar de ganho secundário da doença. E aí a gente vai para uma parte muito interessante que eu elenquei, né, de como, mais objetivamente, como que se dá a produção dos sintomas, sejam eles quais forem. Primeiro, o sintoma vai surgir do processo de recalcamento. Ele vai surgir de uma conversão de prazer em desprazer. O sintoma existe, segundo ponto, a revelia do ego. Ele se instaurou, ele está ali. E o terceiro ponto que complexifica o sintoma é que ele vai produzir sempre um ganho secundário que se retira desse sintoma, né, do próprio acontecimento sintomático. E aí Freud, dentro dos pré-requisitos, já vai falar de Hans, né? Do caso clínico de Hans, um garotinho que tinha medo de cavalos, a fobia dos cavalos, não conseguia sair de casa por medo de ser mordido por esse cavalo, atacado por esse cavalo. Analisando Hans, ele vai pontuar os seguintes pontos. Qual é o sintoma? O sintoma de Hans é o medo. O medo dos cavalos. A inibição se manifesta na incapacidade de se locomover, a incapacidade de sair de casa de Hans por medo desses cavalos. Quando a gente, e aí muito importante para a clínica, quando a gente fala da análise do sintoma, todo sintoma precisa ser analisado, se relacionando com o que a gente vai identificar em qual é o recalcamento por trás do sintoma de determinado paciente, determinado analisando. As perguntas que Freud nos incita a fazer são as seguintes. A primeira pergunta é: qual é a moção recalcada? Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que conseguir compreender é qual é o instinto, qual é o impulso, né, a moção impulsional que está sendo recalcada, que foi recalcada.
A segunda pergunta é qual é o seu substituto sintomático, ou seja, você sabe qual é a emoção recalcada, você vai saber qual é o substituto sintomático. Substituto sintomático, pensando que o sintoma está sempre nesse processo de substituir alguma emoção. E aí, o próprio sintoma, então, a gente vai identificar, né? A queixa. E a terceira pergunta é onde o motivo do recalcamento se torna reconhecível. Logo adiante, fica muito compreensível porque Freud responde a essas perguntas dentro do caso Hans. Para quem já leu o caso Hans. E ele vai dizer o seguinte, né? No caso Hans, a gente responde a essas perguntas de uma maneira muito facilitada. Pra gente que tá lendo o Freud, né? Para Freud foi todo um percurso analítico para conseguir descobrir. Mas a moção impulsional que precisou ser recalcada em Hans era a hostilidade com relação ao pai devido ao complexo de Édipo. A hostilidade, a agressividade, que era inaceitável psiquicamente porque existe uma ambivalência também entre amor e ódio. Como assim? Amo meu pai me ajuda, meu pai faz tudo, mas dentro do processo do complexo de Édipo, no qual Hans estava inserido ali, surgiu o sentimento de hostilidade com relação ao pai, que é uma coisa natural, e esse sentimento precisou ser recalcado, talvez pelo inaceitável. O substituto sintomático, a gente já falou, é o medo de cavalos, né? Esse medo de cavalos, depois descobre-se que o cavalo, na figura do cavalo, estava representada a própria figura do pai, um mecanismo a partir do mecanismo de defesa, e uma máxima que não era apreensível para Hans e nem para os próprios pais, mas o medo de cavalo se manifestava como um substituto, que gerou o sintoma. E o motivo do recalcamento é pura e simplesmente o medo, a angústia da castração. Hans vivenciava, né? A angústia de ser castrado, de alguma maneira, por intermédio da relação com o pai. Só vamos entender isso se estudarmos muito bem o complexo de Édipo e como que ele se manifesta, tá? E aí Freud, né, dá aquelas viajadas e chega num momento em que ele se desvincula um pouquinho do tema mais profundo do sintoma e vai começar a falar exclusivamente e profundamente sobre a neurose obsessiva. A neurose obsessiva se manifestando como produção de proibições e de satisfações substitutivas às moções impulsionais. A pessoa, né, que o sujeito realmente gostaria de estar vivenciando e entrando em contato. Mecanismo muito sofisticado, porque essas satisfações substitutivas, elas são um disfarce simbólico. Então, a proibição originalmente defensiva, a proibição que surge como uma defesa a algum impulso, algum instinto, também adquire o significado de uma satisfação. Então, precisou-se que surgissem essas satisfações substitutivas. Dentro da neurose obsessiva, aí Freud vai pontuar que a gente pode analisar como um retorno à fase anal sádica, em detrimento da organização genital. Então, o ponto de Freud é que a organização genital, que estaria na fase fálica do indivíduo neurótico obsessivo, tem pouca energia de libido desenvolvida, e aí o indivíduo vai retornar a essa fase anal sádica, né? E aí um ponto muito interessante é que no neurótico obsessivo o que penetra na consciência é um substituto distorcido. Então, o que me faz pensar, e aí uma leitura minha, do neurótico obsessivo que muito sabe sobre si mesmo, que explica racionalmente todas as suas questões, todos os seus enlaces ali.
Mas existe uma falsa consciência do eu, porque o que penetra na consciência é um substituto distorcido, nunca é o fato em si, ou a razão do fato em si. Isso fica nebuloso, isso é uma coisa que só pode ser trabalhada, pra gente que acredita na psicanálise, a partir do processo analítico. A atividade de pensamento do neurótico obsessivo, ela é super investida, ou seja, ela é erotizada. Então, o neurótico obsessivo muito pensa, muito racionaliza também, às vezes, e o faz porque essa é uma atividade erotizada, é uma atividade que traz alguma espécie de prazer para o neurótico obsessivo. O que pode tornar muito difícil na clínica a gente conseguir transpor, claro, além das resistências do próprio paciente, difícil para o próprio analisando conseguir reconhecer os seus enlaces, né? Os seus percalços, as razões, os seus recalques e etc. Dentro da neurose obsessiva, Freud apresenta aí, falamos muito do mecanismo de defesa do recalcamento, mas ele vai apresentar dois que ele chama de novos, né? Novos mecanismos de defesa muito atuantes na neurose obsessiva. Um deles é a anulação. Então, o neurótico obsessivo, ele faz uso da anulação, né, como o ego do neurótico, né, como um mecanismo de defesa, de maneira que é como se estabelecesse um sopro para longe. Então, o neurótico obsessivo, ele toca muito no não acontecido, como um mecanismo de defesa. Ou seja, em suprimir o seu próprio passado e recalcá-lo por via motora. Vamos ver o que o Freud está falando disso lá na página 101 dessa versão aqui de inibição, sintoma e medo. O que não aconteceu de maneira que, segundo o desejo, deveria ter acontecido, é anulado pela sua repetição de outra maneira, ao que se juntam todos os motivos para se demorar nessas repetições. No curso posterior da neurose, a tendência a anular uma vivência traumática revela-se muitas vezes como um motivo de primeira categoria na formação de sintomas. Então, esse mecanismo de defesa está muito associado à produção, né, à formação de sintomas da neurose obsessiva. Essa anulação, esse soprar para longe, esse não acontecido. Não é o esquecimento, como na histeria, por exemplo. O esquecimento não é total no neurótico obsessivo. O esquecimento ele é parcial, ele fica isolado, o acontecido ele fica isolado. Ele foi deslocado para algum outro lugar. Mas o neurótico sabe dos fatos, ele sabe do trauma, ele sabe da experiência traumática. O que acontece é que há uma tentativa de suprimir, né, esse próprio passado, esse próprio acontecimento. Outro mecanismo de defesa que ele apresenta pra gente na neurose obsessiva é o isolamento, né, que surge, né, após o acontecimento desagradável e se manifesta de maneira que nenhuma percepção pode ser feita e nenhuma ação praticada. Me veio assim a paralisação de alguma maneira, né? Então, após um acontecimento desagradável, o indivíduo não consegue fazer nada. Nenhuma percepção adentra esse indivíduo, nenhuma ação consegue ser praticada, exercitada. Na histeria, né, só para complementar, o esquecimento ele é mais totalizante, tá? O histérico muitas vezes nem se dá conta, né? Não consegue fazer essa associação entre os acontecimentos, entre o traumático e talvez a maior razão dos seus sintomas histéricos ali, das mazelas e dos sofrimentos em que ele está imerso. O neurótico obsessivo recorda uma recordação isolada, mas também desvinculada de afeto. Por isso, recorda, mas isola, né? Não é um contato com o afeto, com o desagradável em si, de frente. A gente vai para o último ponto, que é quando Freud vai falar sobre a angústia mesmo, a angústia que a gente chama também de ansiedade e de medo.
dentro desse contexto aqui de Angst. Uma parte muito complexa e difícil de ser compreendida, porque Freud não é muito claro e talvez o seu objetivo seja não ser mesmo, né? A escrita de Freud é um processo de descoberta. Então, nesse capítulo, a partir desse capítulo, em que ele vai falar mais pontualmente, né, sobre angústia, dá a impressão de que ele está no processo de descoberta a partir da sua própria escrita. Então, o objetivo dele não é postular, conceituar exatamente, de maneira objetiva, etc., o que é angústia, né, e o que está por detrás desse processo. Mas o que a gente sabe, dito por Freud, é que a angústia é um estado afetivo, é um afeto, né? Tá no campo do sentido e muito do corpo também, né? Uma coisa que se manifesta muito no corpo do indivíduo. E a angústia representa um desprazer que vai gerar várias descargas, né? E percepções acerca dessas descargas. Então é um aumento de excitação. Precisa que o desprazer causado por esse aumento seja eliminado, né, a partir de várias descargas que vão se manifestar muito no corpo, nas sensações, né, da própria ansiedade, do próprio medo, angústia. E aí Freud vai usar o processo de nascimento como um modelo primário para o surgimento dessa angústia, desse medo, dessa ansiedade. O processo de nascimento como um momento em que o fluxo excitatório está muito aumentado e existe uma sensação de desprazer que vai ativar várias descargas, o choro, o desespero, o desamparo, a sensação de desamparo. Claro, não simbolizada ainda, né? Não significada, mas a sensação de desamparo. Então, o aumento da tensão de necessidade, frente à qual se é impotente, é a angústia. O aumento da tensão de necessidade, frente à qual se é impotente, é o que a gente pode pensar como angústia, medo, ansiedade. No início, né, na infância, e usando esse exemplo do nascimento, o perigo ele é mais palpável, né? E depois o perigo ele se torna mais indefinido. Talvez até sem objeto, que é uma característica interessante postulada por Freud da angústia, né? A angústia sem objeto, né? Ela não se personifica exatamente no objeto. E aí, tá, sintoma e angústia. Freud vai tentar relacionar essas duas coisas, e aí o primeiro ponto que a gente pensa é: se a formação de sintomas é impedida, o perigo, que está vinculado ao processo de angústia também, não é que vai gerar, não vou usar gerar, não vou ser, ferrenha nesse ponto, mas o perigo ele se apresenta realmente quando não há sintoma. Um perigo que vai gerar angústia. Então, o sintoma precisa existir para que esse perigo não se apresente realmente na realidade, não seja sentido e não gere esse processo de medo, de ansiedade. Lembrando que a gente está falando de sintomas sempre como uma formação substitutiva. Está, né? Substituindo algo, está substituindo a necessidade de um prazer que não foi realizado. O trauma do nascimento de cada indivíduo, ele acontece com intensidades diferentes. E isso é uma coisa que Freud deixa claro para barrar as possíveis críticas aí que poderiam vir a partir dessa máxima que ele tira de Henke. Não estou me lembrando direito de quem é ali no texto. Mas é isso. Essa parte a gente conseguiu entender, né? Dessa relação entre sintoma e angústia. E falando que o sintoma ele existe, ele passa a existir justamente para que esse perigo que vai gerar angústia não se apresente realmente, né? Factivelmente. Aí o último ponto, que mais uma vez vai deslocar um pouquinho o debate, mas ele vai falar das neuroses, porque existem,
e como surgem, porque alguns têm, outros não, ou manifestam, outros não, mais cedo, mais tarde, enfim, vários os contextos. Vai falar das neuroses, que existem 3 fatores que confluem para o possível acometimento no indivíduo das neuroses, né? O fator biológico, intrínseco ao próprio ser humano, que é dependente, né? Que tem muito perigo externo, um ser que nasce muito menos desenvolvido do que outros mamíferos, por exemplo, né? Com muito mais dependência de um cuidador, com relação à sua alimentação, por exemplo, com relação à sua locomoção e etc. Então, essa dependência é um dos fatores que podem ser analisados já para o surgimento de neurose. Outro fator que ele vai falar é o fator filiogenético. E aí, pensando no processo da sexualidade, né? Existe no ser humano para a psicanálise uma interrupção do fluxo sexual após os 5 anos ali, que vai gerar o período de latência, e esse fluxo sexual vai ser reavivado na puberdade. Então, nesse ato, acaba que a partir do ressurgimento da sexualidade de maneira mais pungente, na puberdade, é uma oportunidade psíquica interessante para que o sujeito sucumba aos modelos infantis de quando essa sexualidade estava se manifestando até os seus 5 anos ali. E todos os processos que a manifestação dessa sexualidade gerou, de recalcamento, de mecanismos de defesa, enfim, de construção, talvez você usada de identidade, de subjetividade. O terceiro fator é o fator psicológico, logicamente, e aí ele vai falar do ego e do id, né? O eu e o isso, dizendo que no ser humano, né, psiquicamente, sempre vai haver a formação do ego, do superego, em contraposição a esse id, que é mais impulsional, que é mais inconsciente, e aí o perigo vai surgir a partir da constituição do ego. Estudar a primeira tópica, a segunda tópica, tá? Senão o que eu tô falando não vai fazer sentido. Então, com o perigo gerado pelo surgimento desse ego e também pelos processos inconscientes que acontecem concomitantemente, os sintomas vão ser gerados como substituição aos impulsos do id, do isso, tá? A partir dos mecanismos de defesa que o ego vai lançar mão. Então, 3 fatores, né? Um pouquinho tentativas compreensivas de Freud para entender as neuroses. Fator biológico, fator filiogenético, fator psicológico. E aí a gente encerra com... Eu vou encerrar aqui, tá? Porque eu acho que a gente já falou bastante. Com angústia, medo, ansiedade, traduções, normalmente batendo nesse ponto, surgindo como expectativas do trauma e repetições atenuadas do trauma, do fato que gerou desprazer. Então, sempre que isso se manifestar, ou é pela expectativa do trauma, né, de que vai acontecer alguma coisa, ou é como uma própria reminiscência, uma repetição atenuada do trauma que já ocorreu. É um texto muito complexo, vale várias leituras. Eu estou na minha 3ª leitura profunda desse texto e ainda me sinto completamente insatisfeita com as considerações que eu consegui obter, mas hoje foi para destrinchar, não para explicar, né, necessariamente, mas para destrinchar cada parte do texto de Freud. Beleza? Um beijo, um abraço e até a próxima.